A ideia estava lá, há mais de quase 500 anos antes de Jesus. Na Grécia Antiga, um filósofo do período clássico ofertava ao mundo a ideia cristã, a mesma que mais tarde, na Palestina, com o advento do Cristo, inauguraria a Boa Nova sobre a face da terra. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos, assevera Kardec, em texto introdutório ao Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates foi um desses espíritos missionários, colaboradores do Cristo. Como ele, nada escreveu. Seus ensinos também foram registrados por discípulos, sendo Platão o principal deles. Uma figura enigmática, sem muitos dados biográficos, mas que foi para a filosofia um marco divisório entre a cosmologia e o relativismo antropológico dos sofistas. Sócrates incomodou os poderosos. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Os princípios fundamentais do Espiritismo se assentam no cristianismo, e este bebeu na fonte também da filosofia clássica grega. A doutrina de Sócrates ganha convergência com os ensinamentos do Cristo, em visão mais além, fora da estrutura asfixiante da cultura religiosa do século XIX. O codificador Allan Kardec atesta: chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. As grandes verdades são eternas. Espíritos adiantados reencarnam para serem seus mensageiros. Uma doutrina secreta que é transversal ao tempo, ilustrando a história da humanidade. Na obra A Caminho da Luz, vamos encontrar esse atestado de Emmanuel, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas. Enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos, sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. E é nessa correnteza de pensamento, na Grécia que assumia, naquele momento da história, a direção intelectual do orbe, que pensadores, mensageiros, ofertavam longe do círculo retraído dos templos e dos iniciados, a verdade até a praça pública. Uma verdade que propagava a importância da caridade. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Falava também do amor, como a essência a envolver o mundo. O amor está par em toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhes deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma o mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Sublinhava a virtude como um dom
para que nos anos vindouros o Espiritismo pudesse esclarecer a sua aquisição pelo esforço próprio de cada criatura. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Denunciava o orgulho. É disposição natural em todos nós a de que nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. Falava do espírito, princípio espiritual que é matricial e sua correlação com a matéria. Se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Para que as grandes verdades fossem tomadas em entendimento, a história fez mártires. Sócrates foi ridicularizado e acusado de impiedade, avassalado pela ignorância e envenenado pela cicuta da prepotência dos que nada sabiam. Sócrates, arauto da verdade, mesmo discordando da justiça da sentença, foi resoluto em cumpri-la, quando seus amigos conspiravam para a sua fuga. Enquanto na cadeia aguardava a execução da sentença condenatória, mostrou sua estatura espiritual. Não é a toda opinião que se deve prestar atenção, mas somente a opinião qualificada. Em respeito à fidelidade aos prejuízos que um descumprimento das leis humanas pudesse significar, em tentativa de prevalência da ordem e do fortalecimento das instituições das cidades, imola-se um dos precursores do Cristo. Não devemos cometer injustiças voluntariamente, nem retribuir a injustiça com a injustiça, pois não há diferença entre cometer o mal e uma injustiça.